D que é um hormônio que é o grande regulador do sistema imunológico, potencializador do sistema imunológico, na agressão, na defesa do nosso organismo contra micro-organismo invasor de qualquer natureza. Né? E essa imunidade que é acionada pela vitamina D já começa a agir muito antes de você ter anticorpos contra o micro-organismo invasor. Né? Então, ela sendo a reguladora e potencializadora do sistema imunológico, é óbvio que existe um mecanismo através do qual a deficiência de vitamina D provoca fragilidade do sistema imunológico e leva a essas infecções epidêmicas e pandêmicas, essas epidemias que nós estamos assistindo de uma forma cada vez mais frequentes. Então, agora é a epidemia da dengue, do zika vírus, da chikungunya, da febre amarela, do sarampo e não sei mais o que, e agora uma criança com 1 ano de idade tem programadas 25 vacinas. Então, tem programadas 25 vacinas. Isso nunca aconteceu? Porque a classe médica, vendo crianças ficarem doentes por infecções que antes eram banais, o que ele faz? Vacina para tudo o que é possível e imaginável. E aí o que você faz? Você aciona um sistema imunológico que está desregulado pela falta do seu grande regulador, que é a vitamina D. Então, se a gente regular a vitamina D, a criança não precisaria tomar todas essas vacinas? Não precisaria, isso a gente vê na clínica. Se a gente regular a vitamina D, a gente regularia doenças autoimunes? Lúpus, etc. Você poderia, se você deixar a população com níveis normais de vitamina D, você preveniria, com níveis normais, você preveniria a ocorrência não só das doenças autoimunes e infecciosas, mas de uma quantidade muito grande de doenças. Existe, Leda, veja só, quase 1 milhão de publicações sobre o papel da vitamina D na prevenção do câncer. Não existe uma palavra no livro do oncologista. Existe cerca de 700 mil publicações relacionando vitamina D e diabetes, já que ela participa da produção de insulina. Não existe uma palavra no livro ou no congresso do endocrinologista. Existem mais de 100 mil publicações dizendo que deficiência de vitamina D provoca deficiência de vitamina D provoca depressão. Não existe uma palavra no livro do psiquiatra. Provoca ansiedade. Nenhuma palavra no livro do psiquiatra. Essas coisas não são discutidas no Congresso, porque no Congresso, esse Congresso é patrocinado, financiado pela indústria farmacêutica. E com esse poder econômico, que só com a esclerose múltipla ela planeja ganhar 40 bilhões de dólares em 2026, né? Em 2016 estava ganhando 17 bilhões de dólares só com esclerose múltipla em um único ano. Então, ela que patrocina o Congresso, então ela seleciona os congressos. Ela não tem nenhum interesse em divulgar esse dado. Ela não permite que palestrantes venham a passar essa informação para o público médico que frequenta esses congressos. Ou que ela pressiona editores de revistas para que possam aceitar as publicações deles ou recusar publicações que não interessam a eles, ou seja, informações que possam vir a reduzir o consumo de medicamentos. Isso pode parecer para você e para o público em geral o discurso, como se diz mesmo, de uma... me faltou a palavra agora, mas... é fácil eu mostrar para você isso. Existe uma revista médica que é muito conhecida internacionalmente, é famosíssima a nível internacional, chama The Lancet. Ela é uma revista inglesa. Tá? Essa revista, veja o que o editor da revista declarou. Veja se você consegue ler aí. Metade de toda a literatura médica é falsa? É isso mesmo que eu estou lendo?
É isso mesmo que o Richard Horton, editor-chefe da revista The Lancet, está dizendo ao público. E é a mesma coisa que outras pessoas, como essa senhora aqui, né? Márcia Angeli. Marcia Angel, ela que foi durante 2 décadas editora da mais famosa revista norte-americana de medicina, disse, e você também talvez possa ler aqui, se não puder eu aproximo, mas leia o que ela disse em 2009. Já não é possível acreditar em grande parte da pesquisa clínica que é publicada ou confiar no juízo dos médicos de confiança ou nas diretrizes médicas autorizadas. Simplesmente já não é possível acreditar. Pois é, e você sabe por que isso está acontecendo? Isso não é uma teoria da conspiração, né? Não essa que estava me faltando, essa palavra, teoria da conspiração. Não né? é. O que está acontecendo é um conflito de interesses que está sendo denunciado por várias revistas médicas internacionais e renomadas estão denunciando isso. O conflito de interesses que existe numa simples coisa que está acontecendo agora, nesse momento, na fabricação de vacinas. Tá? Então, qual é o conflito de interesse? A indústria farmacêutica que está testando uma nova droga, ou seja, chamando voluntários para participarem de um grupo controle, de um grupo placebo, né? Para testar uma nova droga que ela quer lançar no mercado, essa indústria é quem financia o estudo. Então, existe um óbvio conflito de interesse. O financiador quer aprovação. Então, você imagina que ela gasta 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares num estudo multicêntrico randomizado que envolveu hospitais dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil ou de outro país, agindo de uma forma coordenada para produzir a chamada medicina baseada em evidência. Né? Só ela tem o dinheiro para fazer isso. Né? E todos dão os dados para que essa indústria farmacêutica dê uma terceira parte para fazer a análise, paga muito bem essa terceira parte para fazer a análise estatística dos dados. Você imagina se essa terceira parte que faz a análise estatística dos dados, se ela recebe muito dinheiro para fazer essa análise estatística, né? Se ela vai chegar e devolver os dados dizendo para a empresa, olha, o seu estudo não presta. Entendeu? Ela nunca mais vai receber nenhum estudo para fazer análise. Então, ela vai devolver para a indústria farmacêutica que o seu estudo é ótimo, seu estudo é melhor que a sua droga é melhor que a anterior, e ela vai entrar numa outra instância que é o FDA norte-americano, Food and Drug Administration, para solicitar que o Food and Drug Administration venha a aprovar o estudo. Né? E aí, a gente está falando da vacina do Sinovac, essa laboratório chinês Butantan, está falando da vacina da Moderna, não é Moderna que chama? Olha, existem quase 200. Todas essas vacinas? Existem quase 200 laboratórios no mundo correndo atrás, claro. Para produzir uma vacina, patentear essa vacina, tá? E vender essa vacina depois a um custo por dose de 10 a 20 dólares por dose. Tá? E quanto mais pessoas morrerem até eles conseguirem colocar, e veja só o que está acontecendo, a indústria que é a AstraZeneca, que está produzindo essa vacina, enquanto o estudo está sendo feito, já está produzindo a vacina em escala industrial. Mas, então, perceba... Como assim? Está produzindo uma vacina que o estudo ainda não está pronto? Exatamente. Exatamente. Aí você me diz assim, ela está gastando horrores de dinheiro produzindo em escala industrial. Me diga, o estudo que está sendo pago por ela, pela própria indústria farmacêutica, vai dizer que a vacina não funciona? Claro que não. Óbvio. Se eles estão fazendo isso com drogas, tá? Em 2018, a revista Science, em julho de 2018, a revista Science publicou um estudo
em que ela foi um estudo investigativo, quase um trabalho jornalístico investigativo, em que ela foi investigar as contas bancárias das pessoas que haviam sido convocadas pelo FDA para aprovar drogas ou desaprovar drogas. Tá? E verificou que várias dessas pessoas que participaram desses painéis de avaliação, desses dados falsos, muitas vezes falsos, como eu estou dizendo para você, né, eles estavam recebendo uma média de $100 mil depois nas suas contas bancárias, a título de auxílio para pesquisa, auxílio para viagem, a congresso e tudo mais. Né? Então você vê que a corrupção, quando existe muito dinheiro envolvido, a corrupção ocorre em todos os níveis, né? Isso não deve surpreender a você. Eu já tenho 64 anos de idade, né? Já vivi o suficiente para saber o que é o poder do dinheiro em qualquer instância, né? E todo mundo já ouviu falar de coisas a respeito do que ocorre com a indústria farmacêutica. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito... Sim, mas é muito chocante, né, a gente o senhor dizer isso no meio dessa pandemia, né? Milhares de pessoas morrendo, o mundo inteiro esperando a vacina. Exatamente, exatamente. Quando seria é uma guerra, que está se travando uma guerra entre os laboratórios, é claro que a gente imagina que sim, ninguém é tão ingênuo a ponto de achar que não está todo mundo correndo atrás disso. Mas daí a fabricar a vacina antes do estudo ficar pronto já é uma coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer, entendeu? E até o presidente dos Estados Unidos já comprou adiantadamente $1 bilhão da primeira remessa de vacina que eles conseguirem produzir. Né? Então, eles já estão sendo pagos antecipadamente. 30 milhões de doses também, né? Não sei de qual vacina. Não sei de qual vacina, talvez seja dessa mesma. Né? Deve ser a mesma do Trump. Provavelmente a mesma do Trump, sem dúvida alguma. Agora, eu queria chamar a atenção de você, eu não posso me permitir perder essa oportunidade para chamar a atenção à seguinte questão. Esse vírus é um tipo de vírus chamado tecnicamente, de RNA vírus. Tá? Qual a importância dos vírus chamados da classe RNA vírus? Eles sofrem mutações muito rápido, tá? Tal como o vírus da gripe. Então, você adquiriu a gripe num ano, no outro ano você adquire gripe de novo, porque o vírus sofreu mutações e ele entra no seu organismo com outro passaporte. Esse é um RNA vírus. E ele já sofreu 3.000 mutações já identificadas no mundo. Existem no Brasil, quer dizer que nem todas essas 3.000 mutações transformam o vírus num vírus antigenicamente diferente, ou seja, capaz de não responder a uma vacina. Mas várias dessas mutações já formaram cepas de vírus que são antigenicamente diferentes. E você está vendo agora, em notícias que estão saindo de ontem para hoje, mas que já vêm sendo publicadas talvez de 2 meses para cá, gradualmente, cumulativamente, que vários países, até um caso agora no Hospital de Clínicas de São Paulo, né, vários países estão publicando o fato de que pessoas que adquiriram o coronavírus foram dadas como curadas, estão sendo readmitidas no hospital, reinfectadas. Por quê? A explicação óbvia não é dada nas entrevistas de imunologistas, não é dada nos grandes meios de comunicação, em entrevistas que são dadas por imunologistas e infectologistas. A explicação óbvia é que é outra cepa que infectou o mesmo paciente. Eles dizem assim, o anticorpo não durou um mês. O que é isso? O que é isso? Isso não existe. Quem sabe o mínimo de imunologia, quem conhece o mínimo, que é uma ciência básica da medicina, mas que os médicos esquecem depois quando entram na área clínica, porque pensam, agora a gente vai saber o que importa, que é saber qual é a droga que eu tenho que prescrever. Né? Assim, o médico não é ensinado a causa da doença leda. Não existe ensino de fisiopatologia nas escolas médicas. Não existe ensino de causa de doenças. Os médicos dizem para os próprios pacientes, a causa é desconhecida, porque assim eles aprenderam. Mas não é o que acontece.
Não é o que acontece, principalmente depois que terminou um grande estudo internacional que envolveu diversas universidades, que foi chamado de Projeto Genoma Humano, que mostrou, por exemplo, que pessoas que têm câncer, pessoas que têm doenças autoimunes, são resistentes à vitamina D porque tem genes que as tornam resistentes à vitamina D. Tá? E por isso é que se criou o protocolo Curimbar, que nada tem a ver com a nossa discussão. Nós estamos apenas falando em normalizar os níveis de vitamina D. E eu queria fazer um parêntese nesse momento, dizendo que dar essa dose de 600 mil unidades é uma dose que era dada até o início do século, da década passada, aqui no Brasil, numa medicação que era chamada de Aderogil. Inclusive, nós começamos a usar a vitamina D no tratamento de doenças autoimunes usando o Aderogil. Só que ela tinha a vitamina A misturada, por isso que complicava a nossa situação. Mas ela tinha 600 mil unidades de vitamina D para ser tomada em dose única para crianças uma vez por ano. E isso era feito até há décadas atrás também nas crianças da Alemanha. No início do inverno, você dava 600 mil unidades para a criança. Porque se criou uma ogeniza em relação, uma fobia em relação à vitamina D. Aí é uma questão histórica, né? Quando surgiram fotos, principalmente durante a guerra e no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de adultos que haviam recebido óleo de fígado de bacalhau quando era criança e adultos que não haviam recebido e desenvolvido raquitismo na infância, se viu a diferença de estatura, era quase o dobro. A vitamina D se tornou muito popular. Começaram a colocar vitamina D em quantidades até abusivas em vários produtos produzidos pela indústria farmacêutica, né, a indústria dos alimentos, desculpe, com a intenção de vender mais desses produtos. Na Inglaterra, chegou a se colocar vitamina D na cerveja, né, e chegou um determinado momento em que se passou da dose e se descobriu que vitamina D em dose excessiva é tóxica, porque absorve cálcio demais. E esse cálcio demais pode prejudicar os rins na medida que o organismo tenta eliminar esse cálcio e jogar fora pela urina. Ao passar pelos rins, ele pode se depositar nos rins e provocar uma condição clínica chamada de nefrocalcinose, que é calcificação do parênquima renal, com perda parcial da função renal, perda progressiva da função renal. Quando isso foi descoberto, então, aí demonizou-se a vitamina D. Demonizou-se a vitamina D, os médicos começaram a prescrever níveis cada vez menores de vitamina D. Chegou a década de 80, as pessoas começaram a fugir ao sol. O que aconteceu? As duas coisas juntas, não deu outra. 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm abaixo do recomendado e instituições internacionais indicam aos médicos que eles devem prescrever 600 unidades de vitamina D por dia, quando 600, você viu no gráfico, aquele gráfico foi publicado em 2002 ou 2003, ou num ano ou no outro, mas você vê, está publicado, mostrando que não muda nada o nível de vitamina D, dá 1.000 unidades, quanto mais dá 600. Então, na verdade, eu, por exemplo, vou pegar o meu caso só porque eu posso falar mal de mim à vontade, né, sem ninguém se ofender. Essa vitamina D que eu estou tomando, então não adianta nada, porque eu estou tomando 2.000 por dia, não vai nunca fazer o 40 a 100 que eu preciso lá no exame. Você pode chegar perto de 40, não sei qual é o peso, mas de uma forma genérica, eu posso dizer de uma forma genérica, né? A maior parte da população tem entre 50 e 100 quilos de peso, certo? Então, quem tem peso mais próximo de 50 quilos, como 50, 60, 65, essas pessoas precisam tomar 10.000 unidades de vitamina D para atingir aquele nível próximo, em média, de 60. 10.000 dias, 2 meses. 10.000 dias. 10.000 dias por 2 meses, por 2 a 3 meses, né, tá, vai atingir níveis próximos de 80 em média. Tá? Quem tem mais de 65 quilos? Bom, então, quem tem quem tem peso próximo de 80 quilos, tem aquela gordura debaixo da pele mais volumosa. Então, é uma esponja que absorve mais vitamina D. E você vai precisar de uma dose diária maior para manter essa esponja saturada e sobrar o suficiente para a circulação. Mas então, é 20 mil? Exatamente. Então, e entre 10 e 20 mil é a dose que você produz por exposição solar. E ninguém jamais se intoxicou
por se produzir, por se expor ao sol. Ninguém jamais se intoxicou, porque quando você chega a 20 mil unidades de vitamina D por exposição solar, a pele encerra a produção, ela para a produção, ela não continua a produzir, mesmo que você fique 2 horas, não 10 minutos, ela é mas 2 inteligente horas. bastante para parar a produção? Claro, ninguém jamais vai se intoxicar por ficar 2, 3 horas sob o sol. Você vê pessoas que exercem funções como pescadores que têm níveis bem acima de 100, que é o preconizado como o máximo ideal pela Endocrine Society, e o nível tóxico de vitamina D já foi determinado, é 240. Então, quando você der... é muito longe da normalidade, né? 140 a mais que a normalidade. Isso é uma publicação de 2007. Nós estamos falando de 13 anos atrás. Tá? Mas o problema é que essas informações não chegam ao médico, né? E se uma pessoa chega a 80 de nanogramas por ml, o que acontece? O médico diz assim, pare, senão você vai se intoxicar por vitamina D. Vitamina D tem efeito cumulativo. Os médicos ainda acham que vitamina D vai subindo sem parar. Ainda hoje esse conceito errado ainda é ensinado nas escolas médicas, apesar de você ter esse gráfico aqui, publicado em 2003, eu não me lembrava do coisa, que mostra que depois de 120 dias está equilibrado, você não aumenta mais. E eles pensam que vai se aumentar. Eu recebi essa informação na universidade, quando eu era estudante de medicina, e os estudantes atuais ainda continuam recebendo essa informação, e os médicos continuam com esse conceito na mente, dizendo que vitamina D é lipossolúvel e tem efeito cumulativo, ela vai se acumulando sem parar no seu corpo, o seu nível vai aumentar sem parar se você não parar de tomar. Isso não é verdade. Depois de 2 a 3 meses, os níveis de vitamina D se equilibram. Tá? E aí a gente para de tomar? Não! Se você parar de tomar, vai cair de novo. Não, continua a mesma... A não ser que... Peraí, só um pouquinho. A gente continua tomando a mesma quantidade, se está tomando 10 mil por dia, 3 meses depois, continua no 4º mês, continua tomando 10 mil por dia? A não ser que você passe a ser uma pescadora, mude de profissão. Se você então mudar é para de profissão... sempre. É para sempre. Para quem vive em cidades, né, você não vai... uma pessoa que está trabalhando num escritório de uma empresa vai dizer para o seu chefe, escuta, eu tenho que ir para casa agora porque está no meu horário de ficar deitado vestindo uma sunga na beira da piscina, tomando um sol, depois eu volto. Isso não existe. Né? Nenhuma empresa permite isso. E é melhor essa pessoa pegar um soft gel de 10 mil unidades e tomar. Pronto, acabou, ela não precisa sair do seu serviço. Na prática, para quem vive em cidades, em ambientes confinados, você viu como está a paisagem de Recife? Né? Não adianta você viver num país tropical. E isso é um conceito que frequentemente você vê médicos dizendo na televisão, olha, nós vivemos num país tropical, não há porquê. Até quando começou essa pandemia na Europa, disseram aqui isso não vai acontecer no Brasil, porque o Brasil é um país de clima tropical e gripe aqui, uma gripe aqui não é uma coisa importante, porque nós vivemos... A gente está vendo, né? Exatamente. A gente está vendo quanto essas pessoas erraram ao dizer isso. Por quê? Porque hoje não existe diferença entre você viver num país tropical, subtropical, ou lá perto do Polo Norte. Você está sem exposição solar o tempo inteiro, porque as pessoas estão em ambientes confinados. Naquela vez que eu entrevistei no Sem Censura, o senhor levou um rapaz que tinha tomado, era uma dose alta de vitamina D, e ele tinha que doença, que eu não consigo me lembrar agora? Ele tinha esclerose múltipla. E funciona para a esclerose múltipla? O senhor tem uma experiência boa nesse assunto. A vitamina D, ela funciona para todas as doenças autoimunes. Lúpus, esclerose múltipla... Nós não tratamos esta ou aquela doença autoimune com vitamina D, nós tratamos o sistema imunológico dessas pessoas que está desregulado. E desregulado está atacando o próprio organismo.
Você entende? Então, você imagina que quem tem resistência... Não se preocupe com essa questão de ter genes alterados. Tá? O Projeto Genoma descobriu que cada um de nós deve ter 10 a 15 genes alterados que pode provocar 10 a 15 doenças diferentes. Tá? E a gente recebe sempre um gene que está representado por essa mão do pai e outro da mãe, ou vice-versa, com a mesma função. Imagine que esse gene aqui está alterado. Tá? Dobrei meu dedo indicador. E esse aqui está tá todo perfeito. O que o embrião faz para conseguir sobreviver? Com o auxílio da vitamina D, ele faz isso. E aí você pode passar a sua vida inteira sendo portadora desse gene que poderia provocar a doença X, a resistência aos efeitos da vitamina D, e com isso a propensão a ter doenças autoimunes e câncer, e nunca desenvolver nenhuma doença autoimune. Se você mantiver o nível de vitamina D adequado. Se você mantiver o nível de vitamina D adequado e se você não passar por nível muito alto de estresse por tempo prolongado. Tá? Então, todas as pessoas que nos assistem sabem perfeitamente bem que antes de começar as manifestações da doença autoimune, elas passaram por um período de estresse elevado e prolongado. Porque você eleva o hormônio do estresse, que é o cortisol, que pertence ao mesmo grupo de hormônios ao qual também pertence a vitamina D, tá? E que são os hormônios esteroides, só que ele é o hormônio do estresse. E ele provoca o inverso, aquele gene fechadinho, ele abre. E aí você se torna resistente à vitamina D, você começa a desenvolver doença neurodegenerativa, depende de câncer. Tá? Hoje existem 45 mil publicações correlacionando eventos de vida estressantes que provocam estresse prolongado, por exemplo, uma separação, uma briga pela posse, pela guarda dos filhos, né? De repente, câncer de mama. Surgiu da onde? No alto nível de estresse, que produz um efeito inverso ao da vitamina D, abre aquele gene que favoreceria o desenvolvimento de um câncer, e você começa, isso é a quantidade quando você está com um nível muito baixo de vitamina D, que é uma dos elementos mais importantes, é uma das dezenas de funções que a vitamina D tem no nosso organismo, é de regular a nossa genética. Ela é um grande fator chamado de epigenético, ele controla a genética, mantendo fechados genes que nós temos alterados e abrindo genes que nós temos que precisam ser abertos no momento adequado. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do sol, porque assim, nem todo mundo tem piscina e nem todo mundo pode ficar exposto ao sol, mas o sol é benéfico, né? A gente acabou de falar isso. Depende então, do tempo de exposição solar. Mas eu não estou dizendo... do corpo exposta? Depende de vários fatores. Depende da pigmentação da sua pele, da extensão de pele que você tem exposta ao sol, do horário que você se expõe ao sol, que tem que ser perto do meio-dia, né? Depende da idade da sua pele. Todos esses fatores, depende também do seu peso corporal, da gordura que você tem debaixo da pele, do tempo que você precisa se manter exposto ao sol para produzir a quantidade de vitamina D necessária. Tá? Não é, por exemplo, deficiência de vitamina D favorece diabetes, tá? Provoca resistência à insulina, dificulta a produção de insulina, então favorece o diabetes. Aí você vê que pessoas que têm diabetes têm níveis baixos de vitamina D. Pessoas que têm diabetes é fator de risco para a morte pela Covid-19. Exatamente. Então, pessoas com alto nível, pessoas com excesso de peso, tá? Também é alto risco, são pessoas que têm níveis baixos de vitamina D e são pessoas que estão sujeitas à morte pela Covid, mais sujeitas à morte pela Covid-19. Veja, tem um estado nos Estados Unidos que 30% da população daquele estado é negra e o resto é branca, tá? 70% é branca. Naquele estado,